Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta aqui na Rádio Boa Notícia com a nossa programação, trazendo até você, caro ouvinte, sempre uma reflexão da Palavra de Deus, buscando inspiração nessa fonte de água cristalina que é a Palavra de Deus, de onde jorra a água mais pura para alimentar o nosso ser, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para revigorar a nossa vida. É isso aí, fique conosco, participe aqui desses 40 minutos de reflexão, de meditação, buscando inspiração na Palavra de Deus para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para o nosso revigoramento e fortalecimento do corpo e da alma, para que possamos viver da melhor forma possível os dias que o Senhor reservou para todos nós aqui na face da Terra, nesse planeta maravilhoso, nesse planeta repleto de vários seres que lutam cada dia para sobreviver, para poderem desfrutar da melhor forma possível o sopro da vida que é estar vivo. E essa consciência de estar vivo é própria nossa. O Senhor nos deu esta capacidade de ter esta consciência sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias ações. E no exercício dessa liberdade, desta capacidade, cada dia fazemos escolhas. Escolhas boas, escolhas também desagradáveis. Escolhas que agradam a Deus, escolhas que não agradam a Deus. Escolhas que ofendem as pessoas e escolhas que elevam, animam, revigoram também as pessoas. Esse é o ser humano na sua contradição, na sua contingência, na sua temporalidade. Mas podemos trabalhar para manter e prolongar a nossa estabilidade emocional, o nosso bem-estar, o máximo que pudermos. E para isso é importante esta consciência, esse engajamento, esse comportamento ativo e proativo para que dentro do nosso pensar, dentro do nosso sentir, do nosso agir, assim possamos estar cada vez mais em harmonia. E harmonia com o nosso próprio ser e harmonia com todo o universo que faz parte de cada um de nós. Aproveito para saudar você que está aí na cidade de Balsas, nos mais diversos recantos da cidade de Balsas, nos pontos comerciais, nos automóveis, nas residências. Você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho, você que está indo para uma atividade ativa, você que está indo para o seu repouso restaurador do lar, minha saudação especial. Minha saudação especial também vai para todos os habitantes da zona rural, você que está aí na sua chácara, na sua fazenda, na sua propriedade, na sua casa, nesta tranquilidade, pensando na vida, refletindo sobre a grandeza de Deus, fazendo planos para o futuro. Não esqueça, o futuro é agora, o futuro é essa realidade que construímos enquanto expectativa, enquanto sonho, enquanto desejo, enquanto busca, que nos impulsiona a cada dia a tornar possível aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. Portanto, é importante que o futuro seja vivenciado e experimentado já, agora, a partir das pequenas realizações que vamos conquistando, embora poucas, mas dentro daquele propósito maior que nós sonhamos
e acreditamos que seja possível. Porque acreditamos que seja possível, nós nos engajamos para tornar essa realidade possível, visível e palpável. Por isso nos engajamos a cada dia, cada um à sua forma, para tentar realizar aquilo que deseja, aquilo que quer realizar em sua vida. Então é isso aí, continue sonhando, continue acreditando, você do campo, você da cidade. Quero saudar também todas as pessoas que vivem nas cidades circunvizinhas da cidade de Balsas, onde o sinal da Boa Notícia chega, a nossa saudação especial. Quero saudar o 4º Batalhão de Polícia da cidade de Balsas, os militares, toda a família militar, através do comando, Tenente Coronel Rogério, Major Jean Levy, os oficiais e praças que trabalham para manter a ordem, a estabilidade, dando à sociedade esta sensação de segurança. A todos vocês, a nossa prece, a nossa oração. Quero saudar também a todos os combatentes aí das forças do mal, do espírito do demônio, de Satanás, que é o que vai falar hoje a palavra de Deus, que são os reverendos, os pastores, os padres. Quero saudar aí o comandante da Diocese de Balsas, o nosso bispo, Dom Valentim, com os párocos e vigários paroquiais, que enfrentam estas batalhas aí no campo espiritual, tentando afastar do espírito humano o sentimento de ganância, de egoísmo, e tantos outros males que nos afastam do centro principal, que é a palavra de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, que veio para restaurar a ordem mundial e assim dar a transparecer que o reino de Deus é possível, que o reino de Deus pode ser alcançado a partir das pequenas coisas, porque esse reino cresce entre nós, ele está no meio de nós. Que possamos experimentar, que possamos vivenciar essa experiência do reino de Deus. É isso aí, caro ouvinte, a todos vocês, a nossa cordial saudação, e fique conosco aqui através da Rádio Boa Notícia FM e através do canal Saúde Mental e Resiliência. Então, o evangelho de hoje que nós vamos trazer para a nossa meditação, para a nossa reflexão, é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Então, você que quer acompanhar na sua versão bíblica, pode aí acessar o seu aparelho celular ou pegar a sua Bíblia e buscar Marcos 8, capítulo 27, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, com cada um de vocês. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele respondeu: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei,
devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte, acabamos de ouvir esse texto maravilhoso do Evangelho de Marcos, que nos convida a refletir aí sobre quem nós somos, ou o que as pessoas pensam que nós somos. Então vamos estar conversando sobre esse aspecto aí na nossa vida. Mas antes, vamos consagrar a Deus o nosso dia, vamos consagrar a Deus a nossa vida, aquilo que temos e aquilo que somos, através da oração de consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que o saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço, no altar de cada dia, trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado, com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos, tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. É isso aí, a nossa vida é dom, é graça de Deus. Entreguemos a nossa vida ao Senhor e façamos da nossa vida uma oferta de doação, de entrega às pessoas, desenvolvendo as nossas competências e habilidades para a nossa realização e a realização das pessoas com as quais estas competências e habilidades chegam. O Evangelho de hoje, caros ouvintes, nos convida a refletir sobre a pergunta que Jesus fez: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, Jesus se pergunta o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Vamos simplificar essa pergunta desse modo, né? O que as pessoas andam dizendo aí a meu respeito? O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas comentam sobre mim, né? Então, essa é uma pergunta muito... é uma enquete, né? É uma indagação. Jesus quer ter um feedback a respeito, uma impressão a respeito dos comentários que as pessoas estão tendo a respeito dele. Então, essa é na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus não mostra-se muita preocupação com aquilo que as pessoas vão dizer dele, né? Então, ele normalmente pede que as pessoas não divulguem aquilo que ele faz de bom, né? Então, não é uma pessoa que está preocupada com a sua popularidade, com a sua audiência. Não, ele não tem essa preocupação, mas aqui ele faz uma pergunta, e uma pergunta didática, uma pergunta que tem um propósito. Ele quer saber o que as pessoas estão dizendo a respeito dele, né? E essa compreensão, né? Então, os discípulos vão estar respondendo, né? Agora, não sabemos até que ponto a resposta dos discípulos sejam respostas que eles mesmos acreditam, ou que essas respostas sejam respostas que eles atribuíram às pessoas, né? Porque às vezes nós dizemos coisas para as pessoas que nós queremos dizer, mas não temos coragem de dizer abertamente. E aí dizemos: olha, as pessoas
estão dizendo isso a teu respeito, as pessoas estão falando isso a teu respeito, né? Então, olha, estão comentando isso a teu respeito. Quer dizer, a gente não quer às vezes revelar a fonte por algum motivo, talvez seja verdade que tem alguém que esteja falando mesmo, mas às vezes ninguém está falando, é a pessoa mesmo que quer dizer o que quer dizer, mas não tem coragem de dizer. Então ela bota a palavra, a frase na boca do povo, na boca das pessoas, ou na boca de alguém, diz alguém está dizendo isso. Bem, então, mais do que se preocupar de querer saber realmente quem foi, quem é a pessoa, quem é esse povo, aí é difícil, porque você acaba deixando a pessoa numa situação constrangedora, porque talvez ela não vai revelar essa fonte de onde ela extraiu esse comentário, ou não pode ou não quer, né, revelar, ou talvez seja ela mesma. Então, por aí é a primeira coisa que é importante a gente pensar. Eu tenho que saber quem foi quem disse isso. Quer dizer, não adianta às vezes estar com essas especulações, né? Então Jesus não fez nada disso, né? Ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas estão dizendo aí de mim? E aí os discípulos responderam, né? E aí, olha, alguns, né, dizem que tu és João Batista, né? Alguns dizem que tu és João Batista. Então, algumas pessoas acreditavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, né? Quer dizer, João Batista havia ressuscitado, que Jesus era João Batista ressuscitado, né? Então, uns acreditavam. Outros talvez acreditassem, não, como ele faz coisas boas, é um homem que se assemelha a um profeta e tal, então ele parece João Batista. Então fazia essa comparação com João Batista. Outros diziam que ele era Elias, né? Era Elias. E assim nós vamos tendo várias definições, né, a respeito de Jesus, né? E todas essas definições eram de pessoas boas, né? Eram de pessoas boas. Quando alguém diz que Jesus era Elias, está se referindo aí a um grande profeta, né? Um grande profeta, né, do Antigo Testamento, que viveu aí por volta de 900 anos antes de Cristo, né? E a Bíblia fala muito bem, né, dele. Ele, digamos, exercia um sacerdócio, né, de forma assim muito respeitosa. Era uma pessoa que teve um papel muito grande, né? E Deus se comunicava com Elias, né? Então, algumas pessoas lembravam ainda da história de Elias e atribuía Jesus aos seus feitos a Elias, e dizia que ele era Elias. Outros ainda diziam que ele era um dos profetas, não sabia bem especificar, né, mas dizia que ele era um grande profeta. Então Jesus sonda a mente dos seus discípulos para saber o que as pessoas andavam dizendo dele, mas não só. Ele queria também saber como os discípulos absorviam aquilo que as pessoas diziam dele e chegava, filtrava tudo isso, né? E agora Jesus vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, né? E vocês? E pergunta hoje a cada um de nós: e você, né? Quem você acha que Jesus seja, né? Quem é Jesus para você, né? Aqui é importante que busquemos uma resposta e que a nossa resposta não seja uma resposta exclusiva, né, ou excludente. Tem gente que diz: o meu Jesus, o meu Deus, não sei o que, o meu Deus é assim, o meu Deus é assado, é o meu Jesus. Quer dizer, a gente
particulariza, a gente tem a mania de individualizar uma compreensão de fé numa linguagem muito excludente, porque quando eu digo é meu, eu estou manifestando a minha posse, a minha propriedade sobre algo, né? O meu é um pronome possessivo, né? O meu, né? Então, quando eu digo meu Deus, eu estou reduzindo Deus, né, a minha vontade. Quer dizer, alguém que pode ser instrumentalizado. O meu Deus está reduzido, né, a minha vontade. Então, e não podemos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, estar reduzindo Deus. Deus, ele não é meu, ele é nosso, né? E o Pai Nosso já nos ensina, Pai Nosso, né? Não meu Pai, né? Mas o Pai Nosso, né? Então, Jesus, ele é nosso, é o nosso Salvador, não o meu Salvador individual. Quer dizer, embora seja, mas é importante essa consciência que Jesus não é só meu, que ele veio não só para mim, ele veio para todos. Então, essa consciência nos abre para uma dimensão sociológica, mais relacional, de abertura, né? De reconhecimento que a graça de Deus vai além de mim, né? Da minha vontade, né? Ela chega ao outro, ela chega ao diferente, né? Ela não pode ser reduzida a mim, a minha vontade, não pode ser instrumentalizada. Então, Jesus sonda, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou, né? O que as pessoas andam dizendo que eu sou? E depois ele pergunta: e vós, né? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai dizer: tu és o Messias, tu és o Messias. Olha aí, ó. Que palavra bonita, né? Que Pedro diz: tu és o Messias. O Messias é um termo, né? É um termo que significa em aramaico Yeshua Hamashia, que significa Jesus Cristo, o Messias, né? Yeshua Hamashia é uma expressão, né, que vai ficar muito famosa, muito conhecida entre o povo judeu, porque o povo judeu esperava um restaurador, um pacificador, né, alguém que ia estabelecer uma nova ordem, né, uma nova ordem mundial, porque a ordem que estava proposta era a ordem dos impérios, né, o Império Grego, o Império Assírio, o Império Romano. Era uma cultura de império, né, de um imperialismo. Então, o povo judeu esperava Yeshua HaMashiach, né, esperava um Salvador, esperava um Messias, aquele que ia restaurar a humanidade, estabelecer uma nova ordem. E essa compreensão, né, de Jesus com o Messias vai ser reconhecida por parte do judaísmo, né? Jesus como sendo não só um profeta, mas sendo o Messias, aquele que estava sendo aguardado, aquele que estava sendo esperado. Uma parte do judaísmo não vai compartilhar dessa compreensão, vai reconhecer Jesus como profeta, um grande homem, mas não o recebe como o Messias, né? Como o enviado de Deus. E essa situação, né, chegou e gerou muitos conflitos, não foi tão pacífica, né? Hoje já demos passos importantes nesta compreensão de tolerância e respeito, né, das expressões religiosas. Precisamos avançar muito mais, né? E nós cristãos às vezes exigimos o respeito, mas nós às vezes também não respeitamos outras denominações religiosas, outras crenças.
Então fica difícil. Se por um lado exigimos respeito, exigimos consideração, exigimos direito de manifestação da nossa fé, da nossa crença, da nossa religião, né? E por outro, temos que também ter essa abertura para reconhecer que tem outras manifestações, pessoas que não compartilham das mesmas impressões, dos mesmos princípios que eu compartilho, que eu defendo. E reconhecer que Deus não é só meu, né? Que Ele é Deus de todos e que cada um, ao seu modo, às vezes tenta, né, e procuramos chegar até Deus. O caminho pode ser mais difícil, como tudo na vida, tem uns que escolhem os caminhos mais fáceis, outros escolhem um caminho mais complicado. Então, isso faz parte da vida. Então, a manifestação de fé busca, em última instância, esse princípio agregador, esse princípio de realização plena, que nós acreditamos que seja Deus. E acreditamos, nós cristãos, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é Ele que nos leva ao Pai, né? É Ele que nos leva ao Pai. Então, nós acreditamos nisso, defendemos isso, mas não podemos perder a consciência que tem pessoas que não acreditam. E não devemos ficar aborrecidos, chateados e com raiva. Não, nós somos todos irmãos, acreditamos que Deus é Pai de todos. Então, essas pessoas, embora não reconhecendo, não deixam de ser nossos irmãos. Tem que ser respeitados, né? E isso é que faz com que o cristianismo seja uma religião, né? Um modo de vida muito interessante, que não nos restringe apenas a dogmas, né? A tradições, a princípios esses que têm a sua temporalidade, né? Que tenta colocar e vivenciar na cultura aquilo que a palavra de Deus, aquilo que o próprio Jesus, como Messias, ensinou, para que possamos assim viver da melhor forma possível. Porém, essas formas, essas práticas doutrinárias que vão se traduzindo em costumes, vão se traduzindo em hábitos, em vivências, mudando a sociedade, a partir dos movimentos sociais, os interesses sociais, políticos, econômicos, religiosos, vão modificando, né, interpretando tais práticas de modo diferente. Então, não é fácil você ter valores desagregados de uma vivência social, de um modo de vida, que isso vira abstração, né? E nós somos cultura, tradição, modo de vida, né? Operamos. A nossa fé, ela se traduz em vivência, em ações, em atos, e esses atos são limitados, são contingentes, por mais bons que possam parecer, eles têm as suas limitações, e são ações contextualizadas, não são ações que às vezes sejam úteis e necessárias para todo mundo, né? Então temos que ter essa consciência. Então isso nos permite ser e vivenciar a nossa fé como cristão de um modo muito tranquilo, de um modo muito sereno. Então Jesus pergunta, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Então pense e reflita sobre essa pergunta que Jesus faz hoje a você que está nos ouvindo, e pergunte sobre a sua compreensão, sobre o seu modo de entender Jesus. Se é um modo que inclui outras pessoas ou é um modo que exclui as outras pessoas. Se você tem uma compreensão muito egoísta ou não, se você tem uma compreensão que inclui as outras pessoas. E Pedro vai responder: tu és o Messias, né?
E aí Jesus vai dizer o seguinte, né? Vai proibir Pedro de falar, né? De divulgar essa informação, né? Vamos lembrar que no contexto em que Jesus viveu, muitas pessoas se diziam Messias, apareceram vários Messias, mas os hábitos, os feitos, aquele que realmente teve autoridade em palavras e ações foi Jesus de Nazaré, né? Filho de José e Maria, como nós já conhecemos a história, que foi identificado, reconhecido como o Messias, o Filho de Deus. E Jesus pede que não seja divulgado, né? Que eles fiquem calados. E Jesus começa a ensiná-los. Jesus, creio que até aí ele se dá por satisfeito com essa resposta de Pedro. Pedro traduz ali a resposta do grupo, né? E que reconhece Jesus como o Messias, como Salvador. E Jesus começa a ensinar, né? Instruir como é que vai terminar a sua vida, a sua missão, né? Ele diz que vai sofrer muito, né? Vai ser rejeitado, né? Vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, e ele devia ser morto, né? Devia ser morto, mas iria ressuscitar depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, né? Ele falava isso abertamente. E então nós temos aí o servo sofredor, né? O Messias que se apresenta como um servo sofredor, aquele que vai sofrer as misérias humanas, né? O desprezo, o descaso, né? A injustiça, né? Vai ser vítima da ilegalidade jurídica da época, né? Vai ser vítima de um processo social, né? Político, né? Porque Jesus se apresentava, era reconhecido como sendo rei, por isso foi atribuído ele rei dos judeus, né? Então, uma ameaça para o poder instituído para os reis da época, né? Que via em Jesus uma pessoa com uma popularidade muito grande, que convergia muitos interesses, e eles tinham medo dessa popularidade, desse reconhecimento, da fama de Jesus, e dele querer assim se tornar um rei dentro das condições humanas. Então Jesus é identificado como sendo rei, e Jesus vai sofrer por conta dessa injustiça, né? Porque ele vai dizer: eu não sou rei, meu reino não é deste mundo, né? Tu dizes eu sou rei, né? dos judeus. Então Jesus, ele identifica-se como um rei diferenciado, um rei que o reino não é desse mundo. E ele diz que vai ser rejeitado, né? Vai ser rejeitado e vai ser morto e vai ressuscitar depois de 3 dias. Aqui nós temos um episódio interessante, né? Uma didática do número 3, né? O 3 nos lembra as 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na cruz, quando Jesus está ali crucificado com os ladrões, ele fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, se por um lado ele fala que vai ressuscitar depois de 3 dias, por outro ele fala que ainda hoje vai estar no paraíso. Então nós percebemos aqui uma diferença de linguagem, né? do Evangelho de João, né? Do Evangelho de João com o Evangelho de Marcos, né? Nós temos aí uma compreensão bastante diferente, né? Marcos coloca aqui: Jesus vai ressuscitar depois de 3 dias. João vai colocar a hora, e a hora é agora, foi para essa hora que eu cheguei. Aí ele coloca: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então
O importante é entender que Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte e deu testemunho dessa vitória. Ressuscitado, ele apareceu para as pessoas, né, no seu corpo glorioso, no seu corpo apto para a eternidade, para o reino de Deus. Um corpo que era capaz de transpassar realidades materiais. Jesus aparecia em lugares fechados, né? E aparecia e saudava as pessoas, né? Aparecia e desaparecia com a maior facilidade, né? Um corpo glorioso, um corpo que não era mais para esta realidade que nós estávamos vivendo, mas ele queria dar testemunho, ele queria confortar os seus que a vida tem a palavra final e não a morte, né? Por isso ele aparecia aos seus discípulos. E quando Jesus começa a falar isso da sua morte, do seu sofrimento, da sua rejeição, Pedro toma Jesus à parte, diz assim: vem cá, rapaz, para com essas histórias, né? Isso que tu está falando aí, né? Não vai acontecer contigo, né? Não fica dizendo isso. E Jesus voltou-se para Pedro e os discípulos e disse: vai para longe de mim, Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens, né? E sim como os homens. Então nós percebemos aqui essa ambiguidade própria, não só de Pedro, mas do próprio ser humano, que ora encontra-se conectado com Deus, ora encontra-se conectado com forças e interesses humanos propriamente ditos, né? E não com a vontade de Deus, né? No uso da nossa liberdade, nem sempre agimos inspirados por Deus. É importante ter clareza disso, né? E aqui estendemos isso, né, aos líderes religiosos, né, às pessoas religiosas, padres, pastores, bispos, que às vezes acham que falam em nome de Deus, acham que tem a palavra final aqui na terra sobre as coisas de Deus. Então é importante termos a simplicidade, a humildade, o discernimento, né? A capacidade de perceber que às vezes colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar e não a vontade de Deus. E como discernir a vontade de Deus em nossa vida? Aí temos que buscar na nossa interioridade, né? Na nossa intimidade, no íntimo do nosso ser, porque Deus fala aí, né? E não através da imposição, né? Não através da imposição, né? Da autoridade ou do poder, né? Ou de qualquer outra forma, né? Não usar a coação para fazer cumprir a vontade de Deus. É importante termos consciência disso e reconhecermos que às vezes somos conduzidos por outros espíritos, por outras forças, e não pelo Espírito Santo, e não pela graça de Deus, né? Então, refletindo sobre isso, caros ouvintes, vamos pensar duas vezes na hora de aconselhar, na hora de orientar alguém, né? Na hora de fazer certas afirmações sobre a vida das pessoas, né? Porque é importante nos perguntarmos: estou ouvindo, estou escutando realmente a pessoa? Estou entendendo a lógica dessa pessoa, o que ela está tentando dizer? Que às vezes nem escutamos, né? Já vamos logo dizendo aquilo que achamos que a outra pessoa precisa.
E aí arrogamos para nós um direito que não é nosso, que é direcionar, né? Que é direcionar a vida da outra pessoa, né? Então, cada pessoa, no uso das suas faculdades mentais, é convidada a fazer as suas escolhas, é convidada a fazer suas opções, mesmo que ela seja coagida, né? E é difícil que as nossas escolhas não tenham um pouco de coação. O que é isso, né? Digamos, a coação, do ponto de vista emocional, psicológico, ela pode ser aqui entendida como uma coação interna, ou seja, aquilo que nós já temos como vontade própria, né? Essa vontade pode ser uma vontade que não seja fruto, por exemplo, de um distúrbio ou de uma doença ou um problema emocional. Então, fazemos certas coisas, né? Nos deixando levar pela nossa vontade, pelos nossos desejos que não controlamos, né? Então somos coagidos, né? Como somos coagidos. Outras pessoas têm problemas, né, de saúde mental e fazem certas coisas por conta de uma força maior que elas não conseguem controlar, né? Então isso se chama coação interna. E tem as coações externas, né? As coações externas são as condicionantes, né? As condições que as pessoas colocam, né, sobre umas às outras. Olha, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo, né? Se você fizer isso, você vai ser recompensado por isso, né? Faz isso que eu te dou isso. Então, são assim, você é coagido, né, pela orientação, né, de terceiro. E esse tipo de coação é muito comum, é muito corriqueiro. E tem ainda aquela coação mesmo forçada, né, e constrangedora, né, e perigosa, que é aquela que a pessoa chega, né, colocando uma arma branca ou uma arma de fogo, tentando retirar algum pertence da pessoa, né, e a pessoa é coagida a entregar aquilo que é dela para uma outra pessoa contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo, né? Mas preservando o seu bem maior, que é a vida, ela entrega, né? Ela considera que a sua vida é mais valiosa do que o seu pertence, né? Do seu pertence. Então ela entrega para preservar a sua própria vida. Mas fica o trauma, fica a frustração, né? Fica a decepção, né? Seja em relação à pessoa que às vezes pensa: eu poderia ter me cuidado mais, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e acaba se culpando mais ainda por conta do que aconteceu, né? E ainda tem as pessoas que dizem: olha, eu te avisei, eu te disse, né, mas você não quis me ouvir. Quer dizer, aí colocamos mais culpa ainda sobre a pessoa, né? E a pessoa fica muito mais arrasada, né? Então, às vezes é preciso fazer um acompanhamento, né, terapêutico para superar esse trauma, essa frustração. E tem a decepção em relação ao próprio ser humano, né, que é a imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa que chega ali como Caim, né, que matou Abel, né, que chega ali com inveja, com raiva e tenta extorquir, tenta retirar aquilo que a pessoa conseguiu com muito esforço, com trabalho, né? Então é uma situação difícil. Aí a pessoa passa a olhar para o ser humano com um olhar diferente, né? Um olhar de medo, né? Um olhar constrangedor, né? A pessoa fica com medo, com receio quando um estranho vai chegando perto dela, ainda mais em um lugar assim, que às vezes a pessoa quer uma informação, quer uma outra coisa, mas a pessoa já fica com medo, né? Já fica ressentida. Então, as consequências
de tais coações são muito graves na vida das pessoas, né? Então temos que ter muito cuidado, né, para não querer aconselhar e orientar as pessoas achando que aquilo que nós estamos dizendo vem de Deus necessariamente, né? Temos que estar refletindo, né? E aquilo que nós dizemos, a nossa orientação, é uma orientação, se é uma orientação teológica, se é uma orientação espiritual, né? Se é uma orientação psicológica, né? Seja ela qual for, nós precisamos estar fundamentando em alguma coisa ou em alguém a nossa orientação, para não soar que esta orientação seja uma imposição da nossa vontade, do nosso querer sobre a outra pessoa, né? Mas se ela tem um propósito pedagógico, um propósito didático, ela também precisa ser fundamentada a partir de orientações, a partir de técnicas, de princípios orientativos claros, né? E não apenas colocar a nossa vontade sobre as pessoas. E tem gente que fica com raiva, chateado quando a pessoa não ouve a outra pessoa. É isso aí, caro ouvinte, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero desejar a você que ficou conosco até agora, que a graça de Deus, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos guia, que nos oriente, possa nos inspirar palavras e ações que ajudem as pessoas a encontrar-se com o Messias, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe e proteja, agora e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.